Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo de Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição de número 10, que tem como título Os 7 Selos do Apocalipse. O texto que baseia a lição de hoje se encontra capítulo 6 ao capítulo 8. Capítulo 6, 7 e 8 do livro do Apocalipse. O texto que baseia a lição diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, Vem! E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra como uma figueira, e quando abalada, por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000,
Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Verso 1 do capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te rendemos, ó Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai Santo, porque Tu és o nosso Deus. Tu nos conduzes, ó Pai, à Tua presença em oração, e Tu recebes, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Ilumina a nossa mente, permite que o que lemos seja aplicado ao nosso coração, Senhor, para que venhamos a fortalecer a nossa fé, assim que estudarmos a lição. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, o Teu perdão e livra-nos do mal. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os 7 selos do Apocalipse. Este é o título da lição de hoje. Nós vamos estudar a abertura dos 7 selos. Nós vimos na aula passada que um pergaminho, um livro, um rolo, estava na mão de Deus quando João foi levado ao céu pela porta que foi aberta para ele, e lá ele teve a visão do trono de Deus. E naquele momento em que João estava presente diante do Eterno, aquele que estava assentado no trono, ao qual João não teve a oportunidade de vislumbrar o rosto, tinha na mão direita um rolo de pergaminho, um livro selado com 7 selos. E João percebeu que não havia ninguém que pudesse tomar o livro da mão do Deus verdadeiro e abrir os 7 selos. E João chorava por causa disso, mas o Cordeiro se apresentou e tomou a mão, aliás, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono e passou a descerrar o livro, abrindo os seus 7 selos. Este é o estudo que nós vamos fazer hoje. É preciso considerar que os selos são os símbolos das tribulações e perseguições que aconteceram e acontecem na história humana. Por isso que nós vamos ver na abertura dos selos que em cada um deles vai trazer juízo de Deus sobre a terra. Cada selo aberto há um fato,
um acontecimento a se verificar na história. E é disso que João fala na sua visão, dando ciência aos leitores do seu livro ou da sua carta, daquilo que haveria de acontecer, como foi dito a João quando ele subiu para o céu para receber a visão. Foi dito a ele que ele veria as coisas que teriam de acontecer na história. Esses selos mostram também que Jesus Cristo tem o controle dos acontecimentos. A ele é dado abrir os selos, a ele é dado o controle de todos esses acontecimentos, porque ele tem autoridade, ele recebeu a autoridade para abrir o livro. A abertura dos selos, em primeiro lugar. Os 4 primeiros selos descrevem seres viventes chamados 4 cavalos. Essa visão de cavalos nós também encontramos no livro do profeta Zacarias. Nós sabemos que as profecias apocalípticas, elas são entrelaçadas, elas são similares entre os profetas do Velho Testamento e os profetas do Novo Testamento. João é um profeta apocalíptico, igualmente a Ezequiel, igualmente a Daniel, igualmente ao profeta Zacarias. E essa visão dos cavalos nós encontramos também no livro de Zacarias, no capítulo 1, os versos 8 a 11, e também no capítulo 6, no verso 1. O Antigo Testamento revela que esses símbolos, símbolo de cavalos, são a demonstração de força, de guerra, de governo de Deus, o governo de Deus, sobre a terra. Por isso os cavalos simbolizam os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Isso está escrito lá no profeta Zacarias, no capítulo 1, no verso 10. Quem são esses que estão nos cavalos? Foi perguntado ao profeta Zacarias. Então a resposta foi: os cavalos simbolizam quem? Os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Também no Apocalipse, também em João, esses 4 cavaleiros vão percorrer a terra também, da forma como foi dito lá em Zacarias. O primeiro selo descreve, é o cavalo branco com o seu cavaleiro. Lembre-se que esses juízos são calamidades. Os 4 cavaleiros apontam para calamidades, para coisas negativas, juízos de Deus sobre a terra. O primeiro cavaleiro, muito embora alguns intérpretes digam que ele aponta para Jesus Cristo, por quê? Porque o está vestido de branco, como diz no texto, né? O cavaleiro está vestido de branco. Então diz, um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e flecha. Ora, o cavalo branco nós sabemos que representa pureza. Mas aqui não é o cavaleiro vestido de roupas brancas, é o cavalo branco. E o cavalo branco tem o significado aqui de poder, de guerras, de movimentos de conquistas terrenas, de domínios, de reinados. Por quê? Porque o cavaleiro está com um arco e uma coroa. Indica poder, indica império. E foi-lhe dado uma coroa, um arco. Arco indica guerra, indica poder, indica força. Muito embora aqui não apareça flecha, mas aparece um arco. O arco indica que o cavaleiro
tem o poder de conquista. E uma coroa é o poder terreno dos governos. E ele saiu vencendo e para vencer. Aí são as conquistas terrenas. E essas conquistas que aconteceram e acontecem na história, elas nunca são conquistas sem que haja violência, sem que haja tirania, sem que haja submissão, escravidão de homens por homens, de povos por outros povos. Então são as conquistas humanas, as conquistas terrenas, que causam sofrimento às nações. Então esse cavalo, e com esse cavaleiro, indica as conquistas terrenas, indica as dificuldades que a humanidade teria de passar e que a igreja, para a qual João estava falando, iria vivenciar, iria assistir, iria também participar sofrendo no meio dessas conquistas. O segundo selo é o convite ao cavaleiro vermelho para tirar a paz da terra. O segundo selo, cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui vem as guerras. Vermelho indica derramamento de sangue, e aqui nós vemos que o cavaleiro tem uma grande espada. Essa espada indica a capacidade de matar, indica a capacidade de derramar sangue. As guerras de conquista que muito sangue derramaram e derrama sobre a terra. Então nós sabemos que esse cavaleiro representa a guerra, representa os sofrimentos pelos quais toda a humanidade tem passado ao longo da história. O cavaleiro veio para tirar a paz da terra. Jesus Cristo disse que é necessário que essas coisas aconteçam, mas isto é apenas o princípio das dores, conforme o Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Mateus, Mateus 24. Essas coisas hão de acontecer, Jesus Cristo avisou, mas não é o fim, apenas o princípio das dores. E também o próprio Senhor Jesus nos alertou que nós seríamos atribulados e seríamos mortos, como aconteceu no Império Romano. Quantos cristãos foram perseguidos, quantos foram jogados na arena, quantos foram mortos por feras, quantos foram queimados vivos. Então, Jesus Cristo advertiu que essas calamidades iriam também afetar a sua igreja, afetar no sentido do sofrimento, no sentido da perseguição. Mortandade. O cavaleiro recebeu autorização para levar as pessoas a se matarem umas às outras. Reino contra reino, né? Guerras, como Jesus Cristo disse lá na sua profecia do Evangelho de Mateus, reinos contra reinos, nação contra nação. O cavaleiro também promove grande perseguição ao povo de Deus. Então, nós sabemos que as guerras trouxeram muito sofrimento ao povo de Deus. Nós sabemos o que aconteceu com os judeus, os 6 milhões de judeus que foram mortos. Mortos por serem judeus, perseguidos porque pertenciam ao povo escolhido. Faz parte dessa passagem do Cavaleiro Vermelho. E como eu disse, ele tinha uma grande espada, que a espada simboliza a autorização para matar. As palavras espada, cutelo, punhal, no Novo Testamento, normalmente são representações do poder sobre vida e a morte. E como o versículo 4 diz, uma grande espada, se refere ao poder de destruir ou controlar a vida e a morte em toda a terra.
O terceiro selo, cavalo preto, um cavaleiro com a balança na mão. Um cavaleiro com a balança na mão. Então, o cavaleiro com a balança na mão, que é no terceiro selo, um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? Isso é fome, isso é escassez, isso é falta de comida, que sempre vem depois de uma guerra, sempre depois de uma longa guerra, falta comida, a escassez. Se nós vimos que o segundo cavaleiro é o cavaleiro das guerras, o terceiro cavaleiro é o cavaleiro do resultado das guerras. E o resultado das guerras é o quê? É a fome, é a falta de alimento. Então, a falta de recursos básicos para viver, por isso que o terceiro cavalo, o terceiro cavaleiro, tem a cor preta, a cor da falta, a cor... Não há beleza, não há cores, mas a ausência das cores da vida. É a escassez, é a falta. E ele traz uma balança, que é justamente aquele símbolo de contar, medir, pesar. Essa balança é aquela que mede a quantidade de víveres, de gêneros que há sobre a terra. E aí, uma voz diz: uma medida de trigo por 1 denário. Pouco dinheiro. Né? Uma medida de trigo por 1 denário. 2, 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, falta comida. Há um recurso escasso na humanidade, que é a alimentação. E nós sabemos que o principal da sobrevivência humana é o alimento. Não havendo alimento, as pessoas morrem. Morrem por fome. E, na consequência, morrem também por enfermidades. Então, o trigo era essencial na alimentação, como ainda hoje é. O azeite e o vinho, não. Mas também eram e são importantes. Por isso que eles são considerados no texto: não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, não são tão importantes quanto o trigo e a cevada, quanto os cereais, mas também são importantes. A escassez acontecida no mundo não é escassez total, porque ainda diz que há, né? Há alguma coisa. Veja que ele fala em uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Ainda há alimento, mas não a quantidade abundante como se necessita, se deseja que haja na terra. É preciso dinheiro para poder comprar pouco do que resta desses cereais. E aí, meus irmãos, vem o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, quem apareceu? Quem saiu para percorrer a terra? Um cavalo amarelo e o seu cavaleiro chamado Morte. Observe que nós vimos o primeiro cavalo, o cavalo das conquistas, do domínio. O segundo cavalo, o cavalo das guerras. O terceiro cavalo traz a consequência dessas conquistas e a consequência das guerras. É a escassez de alimento. E o 4º cavaleiro, que é o cavalo verde, o amarelo, e o seu cavaleiro é chamado de Morte. E a sepultura ou o inferno, não o lago de fogo do juízo final, mas a sepultura, o Hades, o inferno, o seguia. A morte leva as pessoas à sepultura. Então ele diz aqui: sendo este chamado Morte, e o inferno, a sepultura, o Hades, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada,
pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Observe que a morte está ligada, unida a tudo isso que nós vimos a respeito dos cavaleiros anteriores. A morte, as guerras promovem a morte. Esse quarto cavaleiro está diretamente ligado aos anteriores, principalmente diretamente ligado ao segundo cavaleiro e ao terceiro, que é justamente as guerras que matam e a fome que mata. E ele próprio, esse quarto cavaleiro, que é chamado de morte, também, observe que aqui aparece outro elemento. Além de matar a espada, que as guerras promovem isso, pela fome, a parte do cavaleiro, o terceiro selo, que é pela fome, com a mortandade aqui vem as enfermidades, as pestes, as pragas, como nós estamos vivendo hoje, uma peste perniciosa nessa pandemia. E por meio das feras da terra. Esse por meio das feras da terra, não se tem uma conclusão do que significa esse por meio das feras da terra, mas há uma interpretação que diz que justamente esse por meio das feras da terra era uma das formas de eliminar as pessoas jogando-os às feras, como acontecia no Coliseu em Roma, durante o período do Império Romano, que as pessoas, os inimigos do Império, eram jogados às feras, e até havia os gladiadores que lutavam contra as feras e a grande parte deles morriam, não venciam as feras e morriam. Então havia um costume de expor as pessoas à morte pelas feras. Nós nos lembramos, inclusive, do livro do profeta Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões para ser morto. Então, esse costume de expor as pessoas à morte por feras está aqui retratado nesse quarto cavaleiro, que é justamente a morte. Então, todo tipo de morte está aqui representado. Observe, matar a espada, matar pela fome, pela mortandade, que aí se encontra não a parte de espada e fome, mas se encontra as epidemias, e, por fim, a mortandade pelo meio das feras da terra, por meio das feras da terra. Então, de todo jeito, há morte, e a humanidade está sujeita a essa praga, ou melhor, sujeita a esse tipo de calamidade, que é a mortandade, por meio de todas essas coisas. Matar a espada pela fome, com as pestes, com as epidemias e também por meio das feras da terra. Mas aí nós vimos que 4 elementos de calamidade estão reunidos nesses 4 selos. Mas há um interlúdio, uma parada aqui, quando o 5º selo aponta algo muito importante para que a gente perceba que Deus está no controle. Deus está tomando conta do seu povo. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Todos que sofreram perseguição, todos que morreram por causa dessas coisas, todos que foram perseguidos por causa do testemunho que davam a respeito do Evangelho, João os viu debaixo do altar, no céu. João os viu lá, onde João estava. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam pedindo que o Senhor agisse,
porque eles haviam sido perseguidos e haviam sido mortos. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ainda não estava terminada a história. Ainda haveria perseguição. Ainda não tinha acontecido a grande tribulação. Ainda haveria sofrimento para o povo de Deus. Ainda muitos iriam ser mortos, iriam ser reunidos juntamente com esses que João viu. Então, meus irmãos, aí vem agora, depois dessa interrupção no quinto selo, que João falou para as igrejas e fala para nós a esperança que há para aqueles que mantêm o testemunho fiel, mesmo em meio a essas calamidades, aqueles que se mantêm perseverantes. Então, houve esse estímulo para os ouvintes de João, que não desesperassem com todas essas coisas, porque eles estavam garantidos pelo Senhor de receberem a recompensa. O sexto selo, aí já entra no epílogo da história, o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas caíram pela terra como a figueira quando abalada. O vento forte deixa cair os seus filhos. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos. O rei da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Esse sexto selo é o final da história. Os abalos cósmicos revelam o retorno de Cristo e o estabelecimento do juízo final, que está registrado lá em Mateus 24, 29. Este selo introduz o dia do Senhor. Os acontecimentos são resumidos e são explicados mais adiante, do capítulo 8 a 11, que nós vemos no capítulo, a partir do capítulo 8, nós vamos ver uma nova série de eventos visto de outra maneira, através das trombetas. Uma maneira diferente de explicar, ou de contar, de mostrar essas mesmas coisas de uma maneira um pouco diferente. Esse ciclo de julgamentos, esse ciclo de eventos, de calamidades que aparecem aqui nos selos, também vão ser mostrados mais de uma maneira diferente pelas 7 trombetas. Então, o juízo cai sobre os ímpios, que quando veem a natureza se conflagrando, quando vê os eventos cósmicos acontecendo, eles buscam fugir da presença de Deus, buscam fugir daquilo que eles iriam receber ou irão receber quando o Senhor Jesus Cristo voltar no dia do juízo. Aí João faz uma interrupção e aqui vai apontar, mostrar o povo de Deus. Então João diz: os 144.000 selados de Israel, ele viu 4 anjos em pé nos cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. Não acontecesse nada disso que foi dito antes, enquanto os servos do Senhor não fossem separados, não fossem marcados, separados do povo que existe na terra, separado da humanidade. Então, aqui no verso 3 diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Meus irmãos, esses 144.000, eles têm várias interpretações.
Alguns dizem que esse é o povo judeu, porque está dito aqui. Outros dizem que aqui é a totalidade do povo de Deus, que é marcado, selado com o Espírito Santo da promessa. Eu prefiro acreditar nessa segunda interpretação, na interpretação de que aqui é todo o povo de Deus que é separado, que é marcado, que é protegido, como Jesus Cristo diz nas suas profecias, que nós seríamos guardados da hora da provação, da hora da tribulação. Mesmo em meio à tribulação, o povo de Deus é guardado. Mas como é guardado? Guardado se ele vai participar de tudo isso no sentido de ser perseguido, de ser morto, como nós vimos antes, mas é guardado da condenação. Mesmo estando em meio à tribulação, mesmo sofrendo a morte física, o seu espírito está selado, marcado para o dia da redenção. Jesus disse que nós não devemos temer os que matam o corpo, mas devemos temer aquele que mata a alma. Aquele que tem poder para matar a alma, matar o espírito. E quem tem poder para destruir e matar o espírito é o soberano Senhor que criou. Então, os homens que são capazes de nos matar à espada, de tirar a nossa vida física, eles não são capazes de tirar a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós recebemos o selo do Espírito Santo, estamos marcados. Então, é o que diz aqui a respeito do capítulo 7 do Apocalipse. O capítulo 7 fala a respeito disso, o selo nos servos do Senhor. E em sequência nós vemos a grande multidão, né? No capítulo 7 ainda a grande multidão, que é de todas as nações, uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Depois que João viu os 144 mil, viu aqui essa grande multidão de todas as nações. Quais são esses? A pergunta foi feita, quem são? E João disse, eu não sei, tu sabes, disse para o ancião que perguntou. E o ancião disse, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem são esses? Quem são esses? São todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, que vão experimentar a grande tribulação. Como está aqui dito no texto, são os que vêm da grande tribulação. É a igreja do Senhor que passará pela grande tribulação e vai estar reunida lá no céu. O que João viu, o que João estava vendo não era passado. O que João estava vendo não era presente. O que João estava vendo era futuro. O que haveria de acontecer com a igreja. João viu imagens que parecem ser separadas, como a imagem dos 144 e a imagem dos que vêm da grande tribulação. Mas essas imagens representam o mesmo povo, o povo de Deus, os 144 mil que foram marcados, selados, separados, e aqueles que vão sofrer na grande tribulação e que também estarão reunidos no céu, louvando ao Cordeiro, porque o Cordeiro está lá e eles vão se encontrar com o Cordeiro e vão estar louvando ao Senhor, como as almas dos que foram mortos estão lá. É outra forma de contar, de mostrar aqueles que foram mortos durante toda a história humana e por causa do testemunho que deram a respeito de serem servos fiéis. Aí, meus irmãos, essa grande multidão é a multidão dos que vêm da grande tribulação. E, por fim, o sétimo selo. O sétimo selo, quando o Cordeiro abriu o último selo, houve silêncio no céu. Cerca de meia hora.
O silêncio de cerca de meia hora, nós vamos fazer um silêncio por 7 dias, porque nós vamos ver na próxima aula o que vai acontecer depois da abertura do 7º selo. Por enquanto, nós ficamos até o momento em que o Senhor abriu o 7º selo. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Lógico, a nossa salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. A história do mundo revela muitas lutas e perseguições ao povo de Deus. Apocalipse foi escrito para nos mostrar que mesmo em tantas lutas, em meio a tantas perseguições, podemos nos alegrar e ter esperança, pois o nosso Salvador é vitorioso e nos dará a sua presença e a salvação para sempre. Por isso que toda essa visão do livro do Apocalipse, apesar de ela mostrar calamidades, castigos, eventos cósmicos fortíssimos, com o final de todas as coisas, ela também traz para nós esperança, traz para nós a certeza de que nós não estamos sós. Temos o Deus que rege e controla todas as coisas, e é por nós, e nos selou com o Espírito Santo da promessa, e virá buscar cada um de nós, todo o povo dele, para reinarmos juntos, para a glória dele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém.